Boa noite. Olá, boa noite. Descanso, oração e solidariedade. Em Castel Gandolfo, o Papa almoça com 200 pessoas em situação de vulnerabilidade. A oração mariana do Ângelus reuniu moradores, turistas e peregrinos para ouvir o pontífice. Uma das maiores edições do PHN reúne milhares de jovens no interior de São Paulo. Evento reafirma seu lugar entre os maiores movimentos de evangelização da juventude no Brasil. Shows movimentam multidão de jovens na Chácara de Santa Cruz. CNBB avalia ações e define prioridades para a missão da igreja no Brasil. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Em seu período de descanso, o Papa mantém o compromisso com a solidariedade e a oração. Neste fim de semana, Leão XIV recebeu cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social para um almoço em Castel Gandolfo. O pontífice também conduziu a oração do Ângelus e recordou que Deus não deixa de acreditar na capacidade humana de acolher e produzir frutos. Castel Gandolfo voltou a ser o ponto de encontro do Papa Leão XIV com os fiéis. Entre faixas de boas-vindas, sorrisos e muita expectativa, moradores e peregrinos lotaram a Praça da Liberdade para acompanhar a oração do Ângelus. Saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo. O Papa saudou os moradores da cidade, onde passa alguns dias de descanso, e acolheu com alegria os peregrinos vindos de diferentes partes do mundo. Mas em meio ao clima de festa, Leão XIV voltou o olhar para os conflitos que continuam a ferir a humanidade. O pontífice lamentou os ventos da guerra que continuam a soprar no Oriente Médio, na Ucrânia e em tantas outras regiões, levando violência, sofrimento e morte a milhares de inocentes. Diante desse cenário, renovou o apelo para que a esperança não se apague e para que a paz seja buscada com perseverança. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo. Leão XIV reafirmou que o diálogo, o encontro e a diplomacia são o único caminho capaz de construir uma paz justa e duradoura, baseada na reconciliação, na segurança e no respeito à dignidade humana. Ao comentar a parábola do semeador, proclamada na liturgia do último domingo, o Santo Padre recordou que Deus continua a lançar a sua palavra no coração de cada pessoa, sem deixar de acreditar na capacidade humana de acolher e produzir frutos. E dalla fiducia con cui il seme è sparso. Segundo o Papa, quando a palavra é recebida com humildade, gera os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, virtudes das quais o mundo precisa hoje mais do que nunca. No sábado, Leão XIV almoçou com cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade no borgo Laudato Si, nos jardins de Castel Gandolfo. Sono venuto senza discorso, però con fame. Sem discurso preparado, o Papa afirmou ter fome de justiça, de caridade verdadeira e de uma igreja de portas abertas, onde ninguém seja tratado como inimigo e a reconciliação e a paz possam florescer. Além do almoço, os convidados participaram da celebração da Eucaristia com a liturgia da custódia da criação e visitaram o borgo Laudato Si, espaço que promove o cuidado com a casa comum, a dignidade humana e a solidariedade. Aqui no Brasil, representantes dos 19 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estão reunidos na capital federal para uma semana de diálogo, avaliação e planejamento. Ao longo da semana, o encontro contempla a unidade e o alinhamento das ações pastorais e administrativas da igreja no país. O encontro busca fortalecer a comunhão entre a Secretaria-Geral da CNBB e os bispos que atuam na parte administrativa nas diversas regionais da instituição pelo país. Ao meu lado, Dom Ricardo Reipers esclarece alguns detalhes dessa reunião. Dom Ricardo, obrigada pela presença. Quais são as prioridades desse encontro que acontece até quinta-feira?
Esse é um momento muito importante em que os bispos secretários dos regionais e os secretários executivos vêm para fazer exatamente uma avaliação dos trabalhos realizados e as perspectivas da recepção das novas diretrizes nos regionais. Estamos muito felizes que temos uma caminhada a ser feita, construída, e as diretrizes agora se tornam luz para todas as nossas ações, tanto para as nossas estruturas, quanto também para as nossas relações pastorais. Queremos ser iluminados por essa recepção das novas diretrizes. Também uma pausa para oração, alinhamentos e avaliações. Na pauta dessa semana também será incluída o balanço da última Assembleia Geral da CNBB? Sem dúvida, é um momento em que nós rezamos juntos, que nós conversamos, e vai ter também uma experiência sinodal de partilha, à luz também da palavra, para que nós possamos, olhando também a Assembleia, o que significou os trabalhos realizados, já preparar a próxima Assembleia. Os secretários executivos têm um papel fundamental. Nós temos que agradecer muito o trabalho deles, tanto na base, lá nos regionais, quanto o apoio que eles dão para a CNBB nacional. Então esse encontro é muito importante e aqui a nossa gratidão pelo trabalho que eles realizam. Muito obrigada, Dom Ricardo, pelas informações. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Tomou posse nesta tarde o novo governo geral da comunidade Canção Nova. Momento de renovação e de continuidade do carisma deixado por Padre Jonas Habib. A nova presidência e o Conselho da Canção Nova, eleitos durante a Assembleia Geral em maio, tomaram posse nesta tarde. Antes da cerimônia, Padre Wagner Ferreira fez um gesto de gratidão ao fundador e, de joelhos, confiou a Deus suas súplicas. Tanta gratidão a Deus, sobretudo, gratidão à comunidade Canção Nova, que me acolheu, com muito carinho nesse tempo que eu fui presidente. No local onde o fundador foi semeado à espera da ressurreição, os novos conselheiros pediram as bênçãos de quem um dia os conduziu. A Santa Missa, celebrada por Dom Joaquim Vladimir, bispo de Lorena, marca o início dos mandatos dos novos conselheiros. Tempo de renovação, mas também de continuidade do carisma iniciado por Padre Jonas. Após a homilia, cada membro fez sua profissão de fé e se apresentou diante do bispo. De mãos estendidas, Padre Roger chamou Luzia e Eto para perto. Um abraço que simbolizou unidade e a continuidade da missão. É um gesto de profundo amor por eles, pelos nossos cofundadores, mas também é esse gesto, de que nós estamos caminhando juntos. O antigo e o novo e o antigo, eles se complementam, se ajudam para o bem e o crescimento da obra. Pelos próximos 5 anos, eles terão a missão de guardar e conduzir o carisma Canção Nova. Seguir essa missão, a dar continuidade aos passos que já foram trilhados. Dom Vladimir deixou palavras de incentivo para que o novo presidente seja um bom pastor a guiar a comunidade. Que seja construída nessas 3 estacas da fé, da esperança e da caridade, porque a nossa fé se fundamenta em Jesus Cristo. Alicerce de um novo tempo, moldado por cada um que faz parte dessa história. Nós vamos seguir unidos juntos naquilo que é a vontade de Deus para nós, de uma forma muito especial. Aquilo que eu disse, ardendo de zelo pelo carisma. O Congresso Nacional entra na última semana de votações antes do recesso parlamentar. E caminhoneiros alertam para a possibilidade de paralisações caso a medida provisória sobre o frete rodoviário não seja definida no Senado. Na capital federal, a repórter Aline Campelo traz essas informações para a gente. Boa noite, Aline. Olá, Fernanda. Ótima noite. Bom começo de semana para você e para todos que nos acompanham ao vivo.
No Senado, uma das principais preocupações é a medida provisória que trata do piso mínimo do frete rodoviário. A proposta perde a validade nos próximos dias e ainda precisa ser analisada pelos senadores. A demora na votação tem aumentado a pressão de entidades do transporte de cargas que alertam para uma possibilidade de paralisação de caminhoneiros já a partir desta segunda-feira, caso não haja uma definição sobre o tema no Senado. Além disso, o governo acompanha a tramitação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos agentes comunitários de saúde e dos profissionais de combate às endemias, enquanto parlamentares também devem debater esta semana pautas trabalhistas, incluindo o fim da escala 6x1. A expectativa é de uma semana cheia de negociações e também com articulações políticas, já que deputados e senadores tentam concluir as votações consideradas prioritárias antes do início do recesso parlamentar, que começa no próximo sábado e termina no dia 1º de agosto. A gente vai seguir acompanhando. Eu volto com vocês no estúdio. Fernanda. Obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite, então, para vocês em Brasília, viu? A Diocese de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, celebrou 80 anos de história com peregrinação que reuniu centenas de fiéis em um dia de oração, caminhada e cicloturismo pelos caminhos da história da igreja na região. A concentração aconteceu na Avenida Padre Anchieta. Os peregrinos escolheram entre uma caminhada de 20 quilômetros ou um percurso de 67 quilômetros de cicloturismo. Pelo trajeto, os participantes passaram por igrejas históricas e lugares que marcaram a presença da Igreja Católica em Magé. Ver a comunidade reunida para fazer esse caminho, essa experiência de fé, é sempre bom, né? Ver a partilha, a espera, todos chegamos juntos no mesmo lugar. Além do percurso, o encontro proporcionou momentos de oração, convivência fraterna e renovação da fé. Hoje de manhã eu falei, eu não vou conseguir. Aí o Jaime e a Raíza ficaram, não, vamos, se você não conseguir, você para. E realmente eu fiz os meus 20 quilômetros. Gostei muito, para mim foi uma superação, foi uma coisa muito boa. Celebrar os 80 anos da Diocese de Petrópolis é também recordar uma história construída pela fé. Nesta peregrinação, cada passo e cada pedalada expressam a gratidão dos fiéis e renovam o compromisso de anunciar o Evangelho com esperança. Padre Carlos Caridade viveu um momento especial. Um ano após receber um transplante, ele participou da caminhada como gesto de gratidão a Deus pelo dom da vida. Agora, no final do mês, faço um ano que eu fui transplantado renal. Foi um milagre, né? Porque eu fiquei 4 dias na fila, né? Na lista de transplantes, porque muitos conhecidos meus que fizeram hemodiálise comigo estão há meses, anos esperando, né? E Deus foi assim, muito generoso comigo. Dom Joel até brinca comigo, diz que alguém lá em cima gosta muito de você. Eu falei, que bom. A peregrinação da fé em comemoração aos 80 anos da Diocese de Petrópolis deixou uma mensagem de unidade, esperança e compromisso com a missão de evangelizar. Precisamos assumir agora a nossa responsabilidade de fazer a igreja caminhar para o evangelho chegar ao coração de mais pessoas. Como diz Dom Joel, é tempo de gratidão, mas também tempo de missão, para podermos anunciar cada vez mais o reino de Deus, para que outros possam cada vez mais experimentar não só a fé, mas também esse momento humano, né, do esforço, da peregrinação. Em vários países, milhares de pessoas assumem um compromisso silencioso em favor da vida antes mesmo do nascimento. A iniciativa também cresce no Brasil e mobiliza crianças, jovens e adultos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Você já ouviu falar em adoção espiritual? Nós somos convidados a nos tornarmos pais e mães espirituais dessa criança, rezar por 9 meses um mistério do terço, uma pequena oração e cuidar, através da nossa oração, dessa criança, e é muito importante também cuidar da mãe dessa criança. Qualquer um pode baixar um aplicativo Adoção Espiritual e a partir daquele dia você começa a rezar por uma criança que corre o risco de vida. E no aplicativo vai passando todos os dias, né, o desenvolvimento da criança, e o aplicativo ele te manda uma chamada, um aviso para você lembrar de rezar pelo seu filho espiritual. A proposta encontrou amplo acolhimento na Polônia durante o pontificado de João Paulo II e chegou ao Brasil por incentivo de Dom Tiago Stanislau. Nós queremos nessa adoção dar força para esta criança e para a mãe, que ela possa sentir através do próprio Deus esta saída tão positiva que é
exatamente acolher essa criança, confiando no próprio Deus, que Deus vai dar jeito. A Canção Nova abraçou a iniciativa da adoção espiritual. Todos os sábados, a oração do Santo Terço tem uma intenção especial em favor dos nascituros. E no PHN, a presença dos jovens renova este apelo. Ana Clara participa da iniciativa desde os 8 anos de idade e sente a alegria de poder ajudar a salvar os indefesos. Saber que uma criancinha pequenininha que não tem defesa por conta de estar num lugar tão pequeno no ventre da própria mãe, e eu estar salvando essa vida, então eu me sinto realizada toda vez que eu salvo uma criancinha. O que acontece com uma criança, acontece com a mãe que tem esse filho abortado. É muito perigoso isso e a gente tem que acabar com isso. Para os participantes, a adoção espiritual é um convite à oração, à solidariedade e ao cuidado com a vida desde o seu início. Seu nome é Maria. A semana começa com tempo firme, seco e frio na região sul do Brasil. O fenômeno favorece a ocorrência de geada pontual entre as serras gaúcha e catarinense e no sul do Paraná. As temperaturas ficarão baixas, principalmente durante as madrugadas e o início das manhãs. Mínima então de 1 grau em Santa Catarina, 3 no Paraná e 5 no Rio Grande do Sul. O tempo tende a ficar mais seco e firme em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. As tardes ficam mais quentes e as manhãs continuam frias. E o aumento da diferença entre mínimas e máximas será percebido em boa parte da região. São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, essa diferença amanhã é de 10 graus. O litoral do Nordeste tem previsão de chuva, enquanto o interior da região segue com predomínio de sol e temperaturas elevadas, máxima de 33 graus em Teresina. Clima quente também no norte, onde as condições são de muita umidade e a atuação da zona de convergência intertropical. As maiores instabilidades ocorrem entre o Acre e o Amapá. O sol predomina com baixos índices de umidade relativa do ar no interior do centro-oeste, norte, nordeste e do sudeste, nesta área em amarelo. A atuação de sistemas de alta pressão, redução das chuvas e elevação gradual das temperaturas ao longo do dia explicam por que o ar fica mais seco no interior do país nesta época do ano. Mais uma edição do PHN terminou deixando marcas na vida de milhares de jovens, vindos de vários lugares do país, entre eles cerca de 300 participantes da capital paulista. Os peregrinos trocaram a rotina da cidade por dias de convivência, oração e renovação espiritual. Um dos maiores encontros católicos voltados para a juventude, o PHN Por Hoje Não Vou Mais Pecar, mobilizou jovens do Brasil inteiro. Antes de ir para o PHN, Vitor dos Santos, de 16 anos, morador em São Paulo, contou sua experiência por participar do PHN pela primeira vez. Eu estava navegando pelo Instagram e aí eu vi, começou a aparecer alguns reels, né, sobre o PHN e aquilo começou a aquecer o coração, né, tipo, nossa, quero vivenciar isso. Eu fiquei naquela ansiedade, né, tipo, preciso ir, e aí resolvi ir. Todos os anos, desde 2014, Vitor Barbosa organiza caravanas para o PHN. O desejo de apresentar Jesus aos jovens nasceu justamente durante uma edição do encontro. Neste ano, ele levou pelo menos 4 ônibus lotados de peregrinos. E tenho certeza que ficou gravado no coração de cada um que somos sim alvejados pelo sangue do Cordeiro. E como disse o padre José Augusto, jovem PHN, você pode mais. Para o pároco, iniciativas como essa fortalecem a fé e aproximam ainda mais os jovens de Cristo. É impressionante a receptividade que eu vi. As pessoas estão interessadas, querem realmente ir para o encontro, é uma coisa fantástica. A caravana de 300 jovens saiu da Igreja Santa Generosa, zona centro-sul da capital paulista, e ficou todo o final de semana. Na bagagem de volta, o desejo de viver radicalmente o ou santos ou nada. Os jovens voltaram para casa com um sorriso no rosto e como meta, uma vida de santidade. Para proporcionar um encontro pessoal dos jovens com Jesus, os missionários da Canção Nova
se dedicam integralmente ao PHN. Pois é, eles assumem escalas do evento e de olhos e corações atentos à evangelização. Confira na reportagem de Daniele Batista e Messias Junqueira. Um olhar, uma acolhida e um sorriso demonstravam a alegria de ser de Deus e de viver essa entrega. A gente consegue tocar na vida aquilo que o Padre Jonas nos ensinou, que é servir o outro, que é ter a oportunidade de dar ao outro o nosso melhor. Cada renúncia e cada esforço geraram vida e esperança no coração dos que passaram por aqui. E o sentimento que me vem é de muita esperança mesmo na juventude. Ver a alegria desses jovens, a decisão deles mesmos de viver o PHN. Isso me enche de esperança e de alegria também. A escala é de trabalho, mas o sentido sempre será o da Missão Canção Nova. E a gente sabe que está trazendo para Deus. Então aqui no pastel também não é diferente. Aqui nós estamos dando nossa vida. O PHN 2026 chegou ao fim. Quantas experiências e testemunhos foram vividas durante esses dias? É gratificante, né? É bem exigente, é cansativo, mas é prazeroso. Vamos servir a Deus para que nós possamos um dia ganhar o céu também. Como em uma partitura musical, onde cada nota tem um lugar e função. Assim é o missionário que assume seu campo de ação com papel, tom e harmonia definidos para sempre, cantar o canto novo com a própria vida. É por acaso que o PHN é considerado um dos maiores encontros de evangelização de jovens do Brasil. Depois de 5 dias de pregações, momentos de adoração, missas e apresentações musicais, a juventude participou de um dos momentos mais aguardados do acampamento, o Giro das Camisetas. Foram 5 dias de pregações, momentos de adoração, confissões, missas e shows. Uma programação preparada para proporcionar aos participantes um encontro pessoal com Jesus. Quando entrou o vídeo da mãe do Carlos, né, agora nessa última pregação, foi muito impactante a reação do povo. Parecia que, né, claro, um pedaço do próprio santo falando conosco. A mãe do Carlos, Dona Antônia, falando a nós, ao PHN, a Canção Nova, foi muito especial para todo mundo. Um dos momentos mais esperados pelos jovens no PHN é o Giro das Camisetas, uma tradição que nasceu em 2003 e carrega um significado muito forte. O PHN não se vive sozinho. Para mim é algo muito bonito, né? De você se comprometer a rezar pela vida de uma pessoa e pedir pela santidade na vida dela e na nossa também, e confiar que outra pessoa vai rezar por nós. Eu acho isso muito bonito. Durante a missa de envio, a igreja fez um chamado aos jovens: levar para a vida cotidiana tudo que foi vivido durante o encontro. O evangelho de hoje, Jesus nos ensina sobre a importância de acolhermos a palavra de Deus, a boa semente, num coração bom. O jovem PHN precisa se alimentar da palavra de Deus, viver da palavra de Deus, para que ele se torne um agente de transformação do mundo em que vivemos. Depois de tudo que o jovem aqui viveu, ele faz um compromisso com Deus de levar o PHN à sua comunidade e família, pois o PHN é mais que uma sigla, é uma decisão diária por Cristo. E a organização já anunciou a data e o tema da edição de 2027. Olha, o PHN do ano que vem será o tema do Alto da Montanha e a data de 12 a 18 de julho, ou seja, teremos uma semana de PHN. Vozes, movimentos e histórias no sábado do PHN. Nos diversos espaços da Chácara de Santa Cruz, a juventude viveu uma noite de alegria, encontro e celebração.
sábado de PHN foi assim, gente de um lado pro outro, vibração e muita música. Feliz assim. No Rincão, pulos de alegria, canto forte e até pai com filho nos ombros para ver os espetáculos. 3 shows à noite, Cristo Alegria, Gabriel Corrêa e a dupla Joaquim José e Fagner. Foi incrível, eu acho que principalmente é Deus confirmando muita coisa. Deus confirma muita coisa através das outras pessoas e através das músicas. E é um sentimento muito de alegria estar aqui convivendo com meus irmãos em Cristo e estar aqui adorando só um Deus e com meus amigos de comunidade. É muito bom. Eu estou agora no Centro de Evangelização. Olha, falta ainda 40 minutos para o show, mas olha como é que já está o espaço, tomado por peregrinos de todas as regiões do Brasil. O repórter veio pro meio da galera para pegar a animação desse pessoal. Fala pra mim seu nome completo, por favor, de onde você veio? Yasmin Vitória, eu vim de Marília, São Paulo. O que você está esperando do show de daqui a pouquinho? Qual a expectativa? Eu acho que vai ser incrível, eu tô muito animada. O amigo vai falar comigo, o seu nome completo veio da onde? Gabriel Faria, de Araras, São Paulo. Araras? São Paulo. Meu querido, o que você mais está gostando desse PHN e qual a expectativa para os shows de logo mais? Os shows, e o show está sendo muito bom. Eu acredito que vai ser muito bom também, vai ter muita presença de Deus. Andando aqui pelo Centro de Evangelização, eu tive uma grata surpresa. Encontrei um conterrâneo meu de Nova Iguaçu, mais especificamente do meu bairro, Austin. Meu querido, o mundo é realmente muito pequeno, né, cara? Fala pra mim o que te trouxe aqui no PHN e como tá sendo a experiência. Então, eu faço parte de grupo jovem na minha paróquia, os Jovens Maltanos. E aí, já de algum tempo, estavam querendo marcar a gente poder vir junto dos jovens para o PHN. Uma experiência que eu nunca pensei que ia ter, até porque eu sou, de certa forma, recém-convertido, então é assim, uma forma do Espírito Santo tocar na gente que é realmente surpreendente. Porque as músicas, os shows, é muito, muito bonito. 2 exibições, os shows da banda PHN e o da Fraternidade São João Paulo II. Graças a Deus o PHN está vivo, a nossa igreja está viva, a nossa igreja católica, graças a Deus, crescendo e cada vez mais evangelizando. Estar com tanto jovem, ver a juventude do Brasil sendo renovada, para nós é o cumprimento daquilo que é o nosso carisma e também é se lembrar daquilo que eu vivi na minha vida com o Monsenhor Jonas. Então vir aqui é como se a gente tivesse a presença do Monsenhor Jonas no nosso meio. Depois de toda essa intensa experiência nos shows, voltamos ao Rincão para começar o domingo com o Luau do Braizós. Sabe aquela expressão do mal Deus tira o bem? Pois é, foi assim que surgiu a iniciativa. Há mais de 20 anos, após usar drogas em plena chácara, Braz se arrependeu, buscou a confissão e decidiu pôr a mão na massa para que outros jovens não caíssem mais nesse pecado. Entrando na madrugada, Deus não vai deixar de te amar. Falei, padre, me dá uma penitência que tem que doer para mim. Ele falou assim, então, não, Deus não bate, Deus ama. Peça a Deus que te dê uma graça, uma inspiração para que você possa fazer algo aqui na Canção Nova, porque você vai ser da Canção Nova. E no futuro, outros Braz não possam vir para um evento da Canção Nova e fumar maconha. Assim nasceu o Luau. E assim foi. Hoje ele testemunha a transformação na vida dos jovens a partir do Luau. Luau não é show. Luau é uma provocação ao jovem largar o pecado. E esse que já vem, que já é aquele jovem de igreja, é uma provocação a ele achar a sua vocação. Então eu não tenho dúvidas que outros Braz estão se convertendo, como Nicodemos, outros Nicodemos estão se encontrando com Jesus na madrugada, na Canção Nova, nessa que é uma inspiração do Luau. Pois é, agora é se preparar para o ano que vem, né, Fernanda? Que vem é o PHN, então, de 2027. Pois é, assista a seguir a Santa Missa ao vivo, direto de São Paulo, às 9h, buscai as coisas do alto.
E às 10, Revolução Jesus. Boa noite, paz para você. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Pela santidade eu luto, o dia inteiro eu luto, o mês inteiro, o ano inteiro, o tempo inteiro. Espírito Santo em mim, me impulsiona a dizer meu sim. Já disse não para o pecado, agora eu sigo. Pela santidade eu luto, o dia inteiro eu luto, o mês inteiro, o ano inteiro, o tempo inteiro. Espírito Santo em mim, me impulsiona a dizer meu sim. Já disse não para o pecado, agora